Pai Santo, Pai querido, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus, e só o Senhor merece a honra, a glória e o louvor. Eu quero pedir para o Senhor, por favor, Pai, que o Senhor abençoe nossos irmãos que nos ouvem, nossos amigos, que estão ao redor deste mundo. Que essa palavra que tu, Senhor, vai falar através da minha boca venha ser de grande bênção aos meus irmãos e às pessoas que nos ouvirem. E que o teu nome venha a ser glorificado. Pois te damos graça e o fazemos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Bom, a armadura de Deus nos 5 sentidos. Parece até uma história, né? É que nós, sabe que eu acho tão engraçado que hoje, né, com o passar dos anos, você começa a se dar conta da realidade do mundo espiritual. Né? Porque quando você é mais jovem, você não faz caso do mundo espiritual, você não valoriza. Você nem se preocupa se você vai morrer ou não vai morrer. Sendo que o final de todos, se Jesus não vier buscar a sua igreja, é morrer. E se não morrer quando Jesus vem e você ficar, você vai ter problemas mais graves. Mas nós temos que aprender uma coisa. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo que nós vivemos. O que nós vivemos nesse mundo hoje é tudo fantasia. Fantasia, engano, ilusão. Coisas que as pessoas vivem navegando, como se estivesse no mar da ilusão. E muitos, quando se dão conta disso, se decepcionam. E muitos conseguem voltar a tempo para os braços do Pai. Não depois de estar tão machucado, né, machucada da vida, de tanto levar pancada das mentiras, dos enganos. E as pessoas vão tomando forma. Por isso que Jesus disse que no mundo nós íamos ter aflições. Porque essas aflições são as que nos vão corrigindo. Gente, ninguém gosta de ser afligido. Eu tampouco gosto. Você pensa que eu gosto de ser afligido? Você está de brincadeira, né, meu? Gosto nada. Mas para que... Presta atenção no que eu estou te falando. Mas para que nós não sejamos afligidos, obedeçamos a Deus. Façamos o que Ele quer que façamos. E o maior problema hoje que eu tenho observado é uma coisa interessante. Uma coisa interessante. Que nós damos ouvido a tudo. Damos ouvido a tudo. Damos mesmo. Nós damos mais ouvido às coisas que se falam para nós do que ouvir a palavra de Deus, do que ouvir um profeta falar, enfim, um hino. Damos mais ouvidos a estas coisas. Essa que é a verdade. Então isso é tão triste, né? É tão triste que a vida passa, as coisas passam, sucedem e nós não nos damos conta. Quando a gente se dá conta, já estamos surrados, ok? Já estamos machucados. Essa é a verdade. Então o que acontece? A gente quer correr para recuperar o tempo perdido. Então o que acontece? A gente escuta um médico dizer certas coisas, a gente leva a sério, a gente corre na risca do que ele disse, não é assim? A gente ouve sobre exercícios, a gente corre, quer comprar equipamentos, quer... Então nós precisamos aprender uma coisa. Saber selecionar o que nós estamos ouvindo.
E uma coisa muito séria, quando nós estamos para ouvir alguma coisa, mesmo sem estar ouvindo, se estamos ouvindo aquele som está entrando no nosso subconsciente. Muitas pessoas têm reações. Por quê? Porque eles não sabem que escutaram coisas. Ok? Então o que acontece? Aí a pessoa diz assim, poxa, mas aquela pessoa está reagindo tão estranha. Né? Está reagindo tão estranho. E não sabe que são coisas que foram ouvidas pelo subconsciente. Entrou pelo ouvido. E vai ao subconsciente. Então nós dizemos às vezes, somos crentes, né? Somos salvos, né? E então a gente pensa assim, mas nós não podemos viver só de pensar. Não. Nós precisamos viver de pensar e agir, atuar. E o que menos nós fazemos hoje, o que menos é atuar. Nós estamos hoje muito dando ouvidos a qualquer coisa. Quando se fala da armadura de Deus, que se fala do elmo, né, que é o capacete, as pessoas não se dão conta que o elmo, ele tampa a cabeça, mas tampa tudo. Né? E protege a mente, como está escrito, dos ataques do inimigo, dos bombardeios do inferno, de estar falando na nossa cabeça. Então, hoje a maioria dos crentes não se preocupam com as coisas espirituais. Não se preocupam em estar diante de Deus, porque Ele é Deus, Ele é Espírito, está escrito. E para estar na presença de Deus, temos que apresentar com o nosso corpo, alma e espírito. Porque não tem como separar o espírito do corpo ou a alma do corpo. Não tem como. E então esse corpo tem que estar santificado. Hello! Porque nós, através do corpo, contaminamos tudo. Então, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, se você ainda não aceitou Jesus, é tempo de aceitá-lo para uma mudança radical na sua vida e da sua família. É tempo. Não estou dizendo de igreja, de religião, estou dizendo de Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, pelo mundo. Agora, para poder servir a Deus, para poder buscar a Deus, não é de qualquer forma não, viu? Não. Não é a sua maneira, nem tampouco a minha maneira. É da maneira que já está escrito na palavra dele. É da forma que ele já determinou, separados do mundo, do que o mundo tem oferecido. Muitos crentes estão dando ouvidos ao mundo. Porque tudo que o mundo oferece parece atrativo, parece muito bom, parece muito agradável, parece até muito gostoso, delicioso. Mas quando você entra e você começa a navegar nesse mundo perdido de sujeira, de imundície, você se vê perdido, sujo e condenado. Porque o pecado é sujeira. O pecado não brilha. O pecado enegrece, deixa as pessoas negras do pecado. Agora, como cristão, nós temos que pôr atenção nisso. Cadê o elmo? Que é o capacete da salvação. Se estamos sem, nós estamos perdidos, estamos navegando, dando volta assim, ó. Porque o capacete protege a nossa mente de ouvir, de ver, enfim, de muitas coisas. Agora, na semana passada, eu deixei um versículo aqui, né? Eu só vou te mostrar o versículo que eu falei aqui a semana passada, que diz assim, o versículo da semana passada é esse. O caminho do insensato é reto aos seus olhos. Mas o que dá ouvidos aos conselhos é sábio. O insensato não pensa, não raciocina
de acordo com aquilo que está vendo e ouvindo. Atua pelo seu instinto. E muitas vezes não é um instinto normal. Já é um instinto desordenado. Mal formado. Porque já está no pecado. E quando se dá conta, parece que é tudo bom, mas quando for ver, é como diz o paranaense, está lascado, meu filho, está lascado. Mas acontece que nós, às vezes, você sabe que às vezes a gente ouve, eu digo de mim, eu às vezes ouço certas coisas, né, e que mexe com a gente, às vezes estamos no culto sentado, né, porque tem muita gente que está lá sentado no culto, mas não está no culto. Ele não foi lá para cultuar, ele foi lá para passar um tempo, perder tempo, na verdade, né? Porque culto não é servir, culto é a adoração e louvor a Deus. Servir a Deus é quando saímos das quatro paredes para fora, que vamos fazer a obra de Deus, aí é servir a Deus. Lá no templo é adorar, glorificar, exaltar, fazer festa pelo que Deus é, pelo que Deus tem feito por nós através de Jesus Cristo. Não se engana não, meu querido, se você vai num culto, é a mesma coisa que você ir numa festa. Está lá a festa rolando, estão lá comendo, lá, estão bebendo e tal, estão servindo, e você só está olhando. Você não está na festa, você está de longe da festa. E muitos estão fazendo isso hoje, dentro dos templos. E muitas vezes estão mais preocupados com isso do que ouvir o que está sendo dito. Você pode sair livre de um grande problema do que está sendo dito lá na frente para você e você não está fazendo nenhum tipo de caso. E depois que aconteceu, você vai dizer, rapaz, será que eu deixei de ouvir alguma coisa lá que devia ter ouvido? Sim, tudo. Deixou de ouvir tudo. Então, meu querido e a querida, eu vou te mostrar um negócio aqui, que eu também não vou ser muito longo, mas eu quero te mostrar um negócio aqui, que é o versículo de hoje que nós vamos estar falando, que nós temos que rever a nossa posição diante de Deus. Se você não for crente, ainda não aceitou Jesus, eu te aconselho, aceita Jesus hoje. É a tua oportunidade. Tá? É a tua oportunidade para que você tenha uma vida feliz. Mas se você se diz cristão e está vivendo capengando, está mais para lá do que para cá, olha o que diz a palavra de Deus para nós. E é tempo de recapacitar e voltar e tomar a nossa posição como filhos de Deus. O profeta Isaías escreve no versículo de número 50, ok? Perdão, no capítulo de número 50 e o versículo de número 4. Olha o que ele escreve aqui. O profeta Isaías. Eu estava lendo esse versículo, fiquei pensando, gente, parece que esse homem estava lá. Jesus. Porque ele escreve o seguinte. Presta bem atenção no que eu vou te dizer, irmão. Porque isso é para mim também, gente. Você pensa que é só para vocês que eu estou falando? Eu não estou aqui apontando para vós, eu só aponto para vocês, ó, um para vocês, um para cima e 3 para mim. Legal, né? Então eu não estou fora desse cesto, desse balaio, não. Estou não. Estou no mesmo barco que vocês. Lutando, me esforçando. E espero que você faça o mesmo. Porque veja bem aqui, olha. Presta atenção aqui. O Senhor Deus me deu língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Na tradução em espanhol diz que o Senhor deu língua de discípulo. Um instruído foi discípulo de alguém. Ok? Então, a Bíblia, gente, a Bíblia fala certas coisas que eu não sei se mexe com você. Sinceramente, comigo mexe. Porque diz o seguinte, que o Senhor Deus deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. E em espanhol diz o que está fatigado.
pergunto para você, irmão, ou minha irmã, será que quando nós falamos com alguém, ou queremos falar com alguém sobre a nossa fé em Jesus, a nossa fé em Deus, eles têm prazer em nos ouvir? Ou somos aquelas pessoas chatas, melancólicas, que começamos a falar, as pessoas ficam agoniadas para sair correndo de perto de nós? Porque hoje está assim os crentes estão assim hoje, estão contaminados, sabe? Dando mais ouvido à voz do diabo, através do mundo. Porque quem dá ouvidos à voz de Deus, procura obedecer o que Deus falou, e o que Deus tem falado. Hello! Mas muitos estão dando ouvido ao mundo, estão querendo parecer-se com o mundo. E nisso já estão se constituindo inimigos de Deus. Não é Deus se constituindo nosso inimigo. Jamais Ele vai fazer isso. É nós, porque estamos ofendendo a santidade de Deus. Tu me entende o que eu estou falando? Está me entendendo? Se você não conhece a Cristo, veja a situação que você está. Eu já andei aí também. Já andei. Caminho de inferno. Mas hoje, graças a Deus, as mãos do Senhor me tiraram dali. E eu estou aqui hoje. E tenho lutado. Não é fácil, mas estou aqui. Até aqui tem me ajudado o Senhor. Por isso eu estou alegre. Amém? Glória a Deus. É a palavra de Deus. Não está escrito isso? Então, agora eu falo para você. Deus deu língua de instruído. Gente, o que instrui não é você sentar no banco da faculdade, da universidade, da escola e ficar lá. Lá você vai aprender, vai conhecer. Mas o que instrui de verdade é a palavra de Deus, que traz do sobrenatural de Deus, traz das coisas ocultas e nos faz ver no presente o que estava escondido. Isso é instrução. A instrução que a gente passa para os filhos são coisas do dia a dia, né? Mas as coisas que vêm de Deus, elas ficam eternamente na gente. Eternamente. Enquanto estivermos aqui na terra, vai estar em nós. E na eternidade você vai lembrar. Você vai lembrar. Eu vi lá na terra, quando eu estava lá. E você vai ver frutos do que você ouviu na eternidade. Creio que eu estou te falando. Então, o profeta Isaías, ele escreve isso. E depois ele diz mais. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. Está aqui. Ele usou a palavra também, discípulo. Em português diz que deu língua dos instruídos. E no fim diz que o ouvido de discípulo. Os discípulos andavam com Jesus. Não era assim? Não andavam com Jesus? Andavam com Jesus. Todos os dias Jesus instruía os discípulos. Eles tinham que ter ouvidos. E você conhece, eu não vou falar dos discípulos, você conhece, você sabe o sucedido com os discípulos, perguntas, problemas que houveram, enfim. Mas estavam ali ouvindo. Ouvidos de discípulos. Eu pergunto, você tem sido um discípulo de verdade? Eu tenho sido um discípulo de verdade? Nós podemos ser até discípulos de qualquer outra coisa, de um médico, de um nutricionista, enfim. Ouvir tudo que eles falam e obedecer. Mas nem sempre estamos sendo discípulos do Senhor Jesus. Nem sempre estamos dando caso, dando audiência, pondo atenção no que se diz a palavra de Deus. Ei, coisa não é brincadeira não, meu. Você pensa que a coisa é brincadeira? Se não é para você, muito menos para mim. É difícil. Mas não é impossível. A Bíblia diz que o céu somente se arrebata se consegue a força, e só os valentes arrebatarão. Só os que lutarem contra tudo quanto vier para não deixar ele chegar lá. Esse vai chegar lá. Mas se você começa a vir os problemas que aparentemente são problemas que são disfarçados em coisas boas, e você for abraçando um, for abraçando outro. Meu querido, você esquece, se prepara para ficar. Tem que rechaçar, não aceitar. Porque a palavra do Senhor diz que a um, se possível for, os escolhidos seriam enganados. Então o enganador está trabalhando.
Ele continua trabalhando, ele não parou de trabalhar. Ele está trabalhando contra quem? A noiva do Cordeiro. Noiva do Cordeiro. A igreja. Eu, você, não somos para a igreja, então somos a noiva do Cordeiro. E temos que ouvir o que ele nos diz através do Santo Espírito de Deus. Okay? Eu não sei como é que você está hoje diante de Deus. Não sei se você tem a língua dos instruídos e tampouco sei se o seu ouvido é de discípulo. Mas se não for, é tempo de você começar a entrar no lugar. Como eu também preciso estar. Nós precisamos estar. Porque aqui não tem bom, meu querido. Gente, vocês pensam que tem diferença? Você sabe qual o maior temor que eu tenho? É ser cobrado na altura do que eu sou hoje. Porque está escrito assim, que a quem mais é dado, mais será requerido, mais cobrado. Então, eu tenho procurado fazer de acordo com aquilo que Deus tem me dado. E não tem sido fácil, mas não tem sido impossível. É com luta, é com esforço, é com oração, é com determinação, é com perseverança, é com amor, com fé. Senão não chega. Não chegamos. Vamos querer desistir no meio do caminho. Como muitos já estão fazendo por aí. Muitos. Eu te aconselho, meu amigo. Você, minha amiga, você que está aí. Não conheces a Jesus? Eu digo para você, eu não sei a sua idade, não sei o seu... Mas você está perdendo. Você está perdendo. Eu poderia dizer para você aqui muitas coisas. Mas você é pastor, né? É filho de pastor, ok. Mas eu andei nesse mundão aí fora e estou vivo por misericórdia, porque eu já era para estar no inferno há muito tempo atrás. Mas a misericórdia do Senhor me alcançou de tal maneira que eu estou aqui hoje. E eu só agradeço a Deus por isso. Muito obrigado, Pai, por me permitir estar aqui. E hoje falando para você. Falou? Beleza? Bom, a única coisa que eu posso fazer por você agora é orar. É clamar a Deus por você, por mim, por nós. E pedir a Deus que realmente tenha misericórdia de nós. E que nos dê uma língua. Sabe? Primeiramente uma língua de entendido, de sábio. E ouvidos de discípulo. Ouvir o que o Senhor fala. Porque o Senhor tem falado. O Senhor tem falado. O Senhor tem dito. Mas nós não estamos fazendo caso muitas vezes. Ok? Nós não estamos fazendo caso. Fazer caso é obedecer. É aceitar. É sofrer para fazer. Não é não sofrer e não fazer. Não. Porque aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. E são perseguições às vezes de dentro da casa, lá do mundo, no trabalho, enfim. Não adianta, mano. Gente, não é fácil como muitos estão pensando, não. Mas eu quero orar por você. E vou pedir a Deus por nós. Para que Ele nos ajude e tenha misericórdia das nossas vidas. Abra o teu coração para o Senhor. Deixa Ele entrar na sua vida, de verdade, e tu vais ver o que Ele vai fazer. Amém? Então vamos orar. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai. Como o Senhor, não tem ninguém. Por isso, Paizinho, ora as pessoas que nos assistem. Abençoa ele, abençoa ela. Ajuda-os. Abre o entendimento da graça, da sabedoria, da visão. Pois nós dependemos do Senhor. E sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor. Pois nós te pedimos e o fazemos em o nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.